Simbora, simbora, turma! Estamos ao vivo para mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Hoje, rapidamente, eu quero tratar com vocês sobre os últimos protestos que tomaram conta da Argentina, notadamente da região de Buenos Aires. O novo governo do Javier Milei, que completa 6 semanas, o novo presidente, 6 semanas no cargo, e vem tentando propor uma série de mudanças. Fiz um comentário com vocês que Javier Milei foi eleito nesse sentimento de mudanças por parte da população da Argentina, e ele prometeu de cara um choque de gestão. Ele prometeu e fez agora, cumpriu um decreto presidencial que propõe 366 artigos e uma série de reformas liberais no país, o que inclui a privatização de quase 40 empresas estatais. Prometeu também diminuir o tamanho da máquina pública, fazendo uma série de demissões, e prometeu tornar o Estado argentino um Estado mais eficiente. E aí, resultado, no grupo fechado, algumas pessoas me procuraram no privado, perguntando se eu estava acompanhando. De fato, aconteceram protestos, e eu já tinha dito para vocês que esses protestos na Argentina seriam esperados, porque a Argentina passou décadas e décadas governada pelo mesmo grupo político. Javier Milei, ele quebrou essa sequência ligada ao peronismo. Então, naturalmente, como eu disse para vocês, os sindicatos locais e afins iriam se mobilizar. Os sindicatos dizem que 600 mil pessoas foram às ruas, o governo fala em 40 mil manifestantes, aí a Polícia Municipal colocou 140 mil. Tentem fazer uma média do que aconteceu, mas de fato eu estava olhando aqui e fazendo análise. A popularidade do Javier Milei do primeiro dia no cargo até agora aumentou. Ele bateu 58% de aprovação, o que significa dizer que boa parte da população entrega e acredita que ele possa fazer reformas significativas. O que eu disse para vocês também é que o Congresso, onde ele não tem a maioria, precisa de alguma forma aprovar essas mudanças, dando alguns superpoderes ao Javier Milei e dando uma espécie de carta branca para que ele possa iniciar essa série de reformas liberais. Importante lembrar também para vocês que a taxa de inflação, é curioso compartilhar isso aqui, a taxa de inflação anual da Argentina está agora em 211%. Atenção, 211% de inflação. Quem causou isso foi o Javier Milei. Não, a Argentina, eu já disse para vocês, já vinha vivenciando um caos político, econômico e social, inflação nas alturas, uma moeda que praticamente virou pó, e principalmente a Argentina vive uma crise muito forte de credibilidade diante de a tomada de empréstimos e o não cumprimento de acordos, a exemplo do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e companhia. E eu já tinha dito para vocês que para a Argentina tomar qualquer tipo de crédito, esse crédito tem um custo alto diante do risco que se tem para quem empresta. Só para dar um exemplo a vocês, a Argentina, que tem aí praticamente 45 milhões de habitantes, tem agora uma inflação muito semelhante à do Líbano. Então, tem caminhado aí para ter uma das inflações mais altas, mais elevadas do mundo. Os preços da Argentina estão a subir mais rapidamente do que os da Venezuela, onde anos de colapso econômico, o governo Hugo Chávez e o Maduro e companhia, levaram muitos, milhares, milhões de venezuelanos a emigrarem para outros países. Tranquilo, turma? Então, os protestos, eu disse para vocês, eles já eram previsíveis e devem tomar uma proporção cada vez maior, mas o que se diz também pelas pesquisas internas é que a popularidade do Javier Milei, ela segue ainda numa crescente aí significativa. É uma briga do governo ligado às reformas liberais com o que os sindicatos defendem e afins. Milei, inclusive, ele disse o seguinte: essa greve geral que foi convocada, inclusive cancelaram alguns voos do Brasil para a Argentina, mostrou que existem duas Argentinas. Ele disse, tem uma Argentina que é presa no passado e outra que nos coloca no caminho para sermos um país
desenvolvido, mas não é uma tarefa fácil. Governar um país quebrado, um país que tem vícios ligados ao ente, à questão pública, à corrupção e outros cenários também envolvidos. A Argentina é importante para o Brasil, sim. A Argentina e o Brasil têm uma sinergia comercial. A Argentina e o Brasil, é bom lembrar, fundaram um bloco que eu considero um bloco falido, um bloco que nunca decolou, que é o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, fundado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, no começo dos anos 90, na transição entre os anos 80 e 90, um bloco que de fato deveria ter se expandido por toda a vizinhança, mas não conseguiu se concretizar e hoje tem algumas discrepâncias internas, por exemplo, sobre aceitar ou não a Venezuela dentro do bloco, e aí você tem questões ideológicas muito pouco pragmáticas envolvidas. Tranquilo, turma? Alguma questão, alguma pergunta? O pessoal tem chamado essa reforma, tem considerado essa reforma significativa, mas lembrem, qualquer reforma proposta por Javier Milei, ele vai ter que abrir negociações com o Congresso, com o Legislativo, algo muito semelhante ao que acontece aqui no Brasil. Ele foi muito aplaudido agora em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, fez um discurso muito forte. O Elon Musk chegou a compartilhar um vídeo no qual ele defendia a questão do liberalismo e a menor intervenção estatal em setores estratégicos da economia, que seria algo muito necessário. Enfim, ele vem ganhando popularidade nas rodas geopolíticas internacionais. Tranquilo, pessoal? Beleza? Dúvidas? Lembrem vocês que eu estou postando os vídeos no YouTube. No YouTube vocês podem assistir de forma acelerada. Tem outras tecnologias envolvidas, acredito, para que o ao vivo no Instagram melhor, mas o after, para quem quiser acompanhar pelo YouTube, a tecnologia ela é mais favorável. A gente segue acompanhando. Quem ainda não entrou para o nosso grupo fechado, hoje eu postei um monte de material interessante, inclusive materiais da faixa de Gaza que eu não posso mais postar aqui. Lembrem vocês que eu fiquei impedido um mês de fazer atividades ao vivo por conta de um vídeo que não tinha lá nada do outro mundo, e depois disso eu venho me policiando e colocando os vídeos no grupo fechado, porque por lá a segurança acaba sendo maior. Tranquilo, pessoal? Beleza, turma? Dúvidas? Perguntas? Tá? Firme e forte, pessoal. Um forte abraço. O Minuto Geográfico acontece toda segunda e sexta, às 6h30 da manhã, mas sempre que possível, no período da noite, eu vou entrando para a gente ir compartilhando as informações. Só mais um detalhe, falando um pouco aqui, saindo um pouco da Argentina, o parlamento turco aprovou a entrada da Suécia para a OTAN. A OTAN possivelmente vai ter agora 32 países membros, mas eu ainda acredito que a Turquia, ela ou vai ser expulsa da OTAN, ou ela vai pedir para sair, porque num dado momento, quando a guerra esquentar, ela vai tomar partido e vai se ligar a Vladimir Putin e seus aliados. Ok, turma? Beleza? Eu postei sobre o Texit, sobre a saída do Texas, a secessão com os Estados Unidos no grupo. Falei sobre isso há pouco, uma briga muito grande. A migração vai ser a maior pauta das eleições americanas. Essa crise migratória, a fronteira entre Estados Unidos e México e o Texas, que é o segundo estado mais forte, existe um movimento muito forte para vetar, para barrar, para fechar as fronteiras pela questão das drogas, pela questão da ameaça aos empregos, pelo choque cultural. Os que defendem essas medidas mais duras em relação à migração têm essas pautas, esses argumentos. Eu falei sobre isso no grupo, quem está por lá já acompanhou. Tranquilo, turma? Beleza? Simbora. Um forte abraço para todos vocês. Boas energias. O que é que eu acho do novo governo, do Javier Milei? Se interessar o que eu penso, uma quebra do que vinha acontecendo na Argentina é importante.
Se ele vai fazer o bom governo ou não, eu torço demais para que ele faça. Para o Brasil seria muito bom, não dá para a gente trabalhar aqui com futurologia. Mas sim, entre as opções que tinham sido colocadas, vejam, uma outra opção competitiva era o ministro da Economia, de uma economia completamente quebrada. Quebrada. Dá para defender esse tipo de expediente? Então, há muito o que se falar, o que se envolve. Vamos esperar, aguardar o que teremos pela frente. Tá bom, pessoal? Forte abraço, saúde e paz. Uma semana extraordinária. Simbora, simbora.